Quer aprender como criar um aplicativo web usando Python, Django Framework saindo do zero? Então vem comigo que no curso Django Framework do zero, que eu estou gravando aqui para o canal, hoje eu vou falar sobre área administrativa. Então vamos lá? Bora lá? Vamos codar? Então, turma, já estou aqui na minha área, aqui no meu VS Code, no meu VS Code Studio, e hoje a gente vai falar de área administrativa, tá? Eu fiz uma reorganização aqui, é a nona aula, tá? 10º vídeo, e eu vou falar de área administrativa. Qual que é a importância da área administrativa? A área administrativa no Django é um recurso que já vem embutido nele para você poder já conseguir criar automaticamente, fazer a gestão automática, né, dos seus modelos de dados. Então, é todo um back-office, né? Um back-office ali, já um painel de controle onde você consegue gerenciar todos os seus modelos de dados, fazer uma série de operações. Então, isso acelera muito o seu desenvolvimento, tá? Então, eu vou mostrar aqui na documentação, pera lá, aqui eu deixei aqui preparado, para falando sobre essa área administrativa, que é o Admin Site, tá? O Admin Site, que ele chama. Então, o que é esse Admin Site? Ó, é uma das partes mais poderosas aqui, né? Que traz mais poder, né, para o Django. Ela é uma interface administrativa automática. O que significa? Que ela lê todo o seu sistema, lê todos os metadados, lê ali como você configurou os seus modelos de dados e tudo mais, e gera automaticamente para você uma estrutura, né, uma infraestrutura muito rápida para você poder fazer a gestão dos modelos, sabe? O CRUD, o tal do CRUD, a gente vai entrar no CRUD daqui umas aulas, e esse CRUD é o processo de você criar, as 4 operações, né, de dados. Você vai conseguir criar, atualizar, editar, deletar registros, tá? Atualizar as 4 operações. Que é CRUD. Create, Update, Read e Delete. Então você vai ler, atualizar e fazer todas essas operações. As operações básicas, tá? E aí essa área aqui ela é muito utilizada. Por quê? Porque ela acelera muito o desenvolvimento. Então quando você for criar seu aplicativo, a parte fundamental ali de fazer essa gestão de dados ela já vai estar pronta, tá? Então a gente vai ver isso aqui hoje. Então, bora lá. Os tópicos que a gente vai ver hoje aqui é criar um usuário da área administrativa, acessar a área administrativa, explorar a área administrativa, incluir um model question, que a gente está trabalhando com o aplicativo de enquetes, né? Estamos trabalhando nesse aplicativo de enquetes. E vamos fazer depois isso na área administrativa e vamos incluir aqui o nosso model de usuário custom user que a gente criou. Que a gente criou campos novos ali, então ela para adicionar ela vai ser um pouquinho mais complicado, tá? Mas eu vou explicar aqui passo a passo para vocês e qualquer dúvida que você tiver, você pergunta aí, deixa nos comentários aí, que eu atualizo vocês, tá? Eu tento ajudar e às vezes preparar até uma aula a mais. Então vamos lá, o primeiro passo, como sempre, seguindo o nosso sistema aqui, né, as nossas aulas, por padrão tem que ativar o venv, então se eu tiver, aqui bem rapidão, né? Se você tiver no Windows, /venv /scripts /activate, tá? Se você tiver no Windows. Se você tá no Linux como eu aqui, source venv /bin activate, tá? Aí quando o venv estiver ativado, ele vai ficar aqui, é um ambiente virtual do Python, onde está instalado as bibliotecas, tudo que a gente precisa e tal. Se você está caindo aqui agora nesse vídeo, eu recomendo que você vá até a playlist do curso, porque tem as aulas todas passo a passo de configuração de ambiente, de como que a gente fez, como que a gente criou o aplicativo e tal. Então aqui é uma sequência, tá? Para você poder acompanhar essa aula aqui, você tem que ter feito as aulas anteriores, ter a base de código, tá? Então vamos lá. Então vamos primeira parte aqui, criar um usuário administrativo. Ó. Eu vou expandir aqui e vou mostrar para vocês que é o seguinte. Ó, o nosso sistema Django aqui, ele tem aquele script, o manage, né, o manage.py. Então se a gente dá um enter aqui nele, ó, executa, dá um enter, você vai ver que ele tem uma série de opções administrativas. E algumas delas é para você trabalhar com a gestão de usuários.
Tá? Então ele vai ter aqui o create user, aqui, ó, o create super user e o change password, tá? Que é relacionado ao módulo auth, tá? Então, esse módulo auth é ele que faz toda essa parte da área administrativa também, o permissionamento, isso já vem tudo pronto. Então, para a gente criar um super usuário aqui, ó, a gente usa o create super user. Super user, assim, ó. Super user. Aí ele vai abrir um assistentezinho aqui para você, aqui na linha de comando. Aí você coloca o nome do usuário, que é o username ou login. Aí você vai colocar. Aí ele falou que já tem esse usuário, acho que eu criei, né? Numa outra tentativa aqui, ou no outro teste. Acho que foi no outro, né? Que a gente criou. Que a gente criou na aula de registro de usuário, né? Já tinha criado um usuário. Então eu vou criar aqui como se fosse. Vou criar aqui meu nick aqui, que é conhecido. Vou colocar aqui Vazari. Vou colocar meu e-mail. O e-mail aqui, ele não precisa ser um e-mail válido, tá? Mas no sistema, se você for usar, né, quando a gente tiver completado tudo, eu vou fazer parte de envio de e-mail. Essa parte de e-mail ela é importante para recuperação de senha e tal, né? Mas não é obrigatório colocar aqui na hora de preencher e-mail válido, não, tá? Vou criar uma senha aqui simplesinha. Eu sempre coloco aqui admin 123 só para mim não esquecer. Apesar de esse usuário vai ser um super admin, né? Diferente do outro que a gente criou lá no registro, né? Na aula de registro de usuário. Beleza. Aí aqui, ó, como é uma senha muito simples, ele dá esse aviso aqui, que a senha é muito comum e tal, mas basta você dar um yeszinho aqui e confirma, tá? E aí ele vai confirmar ali para você a parte que a senha foi criada com sucesso, o super usuário foi criado com sucesso. Então, feito isso, vamos aqui ativar nosso servidor, ó, Python Manager Run Server. Beleza. Aí, beleza, ele está rodando. Vamos lá no nosso. Agora vamos logar lá na nossa área administrativa. Deixa eu ver aqui se está gravando. Vamos abrir aqui, tá. Vamos abrir aqui, lembrando que nosso servidor sempre roda lá na 127, né? .0.0.1, 2 pontos, porta 8000. Ou localhost, né? Que é a mesma coisa. Então aqui ele já está rodando. Deixa eu ver aqui. Espera lá que eu esqueci de deixar um arquivo aqui para mim. Tá. Beleza. Só para mim me orientar aqui. Aí aqui o que acontece, ó. Aqui eu deixei. A gente deixou sem uma rota padrão mesmo, né? Porque está em desenvolvimento. Mas a gente tem aqui algumas rotas, né? Ó, temos a index. Temos a olá. Se vocês lembrar, a olá, ela exige. A barra olá, ela exige login, né? Que foi o cadastro de usuário que a gente fez nas aulas anteriores aí. Ela exige login. Tem a rota index. Tem a rota index que ela não é a rota padrão, mas ela tem até aqui essa questão da flash message que a gente deixou, né? De exemplo. E temos a rota aqui, uma rota que aparece aqui, ó, quando está em debug mode true, ele aparece aqui para a gente a rota. Aparece aqui as rotas que tem, né? Do que a gente fez lá do account, do sign up e tal. E tem essa rotinha aqui admin, tá? Então é essa aqui que a gente vai acessar agora com o usuário que a gente acabou de criar. Barra admin. E aí ele cai aqui nessa tela, tá? Essa tela aqui ele já tem modo escuro, modo claro, tá? E eu gosto mais do modo claro. Então vou me logar aqui. Então, ó, a gente tem um usuário da aula que a gente fez anterior, que eu tinha mostrado aqui, ó. Ele é um usuário que ele vai logar, mas ele não é um super usuário. Ele não é staff. Ele tem que ser ou um super usuário ou um usuário staff para poder logar na área administrativa. Então, nesse caso aqui, ele logou, mas eu não posso acessar a área de admin, né? Então, nessa tela de login aqui, ele me redireciona para a área de login. Então, ele não permitiu isso. Se eu volto lá para o Olá, eu já vou estar com a sessão ativada aqui e tudo mais. Opa, aqui, deixa eu ver. Não, ele não logou, não. Ele falhou. Na verdade, ele falhou aqui. Opa, pera lá. Escrevendo errado aqui. Olá.
Olá, beleza. Aí, beleza. Mas vamos ao que interessa aqui na área administrativa com o usuário que eu acabei de criar, né? Então vamos lá. Mas a explicação é essa. Você não consegue logar na área administrativa com um usuário que não seja marcado lá na criação dele como staff, que ele permite logar na área administrativa, ou o super admin, que é esse usuário que eu acabei de criar aqui, ele é um super admin. Então, quando a gente loga aqui na área de super admin, olha o que ela aparece, ó. Ela aparece aqui pra gente os models, tá? E aqui você consegue fazer a gestão desses models, tá? Por aqui. Então, todos os módulos, todos os aplicativos que você criar, dá para você colocar os models aqui para você criar registros, tá? Você pode gerenciar tudo aqui por aqui fazendo o CRUD básico, que eu falei, que é as operações de criar, atualizar, excluir e ler, né? Exibir, né? Então aqui, ó, se eu clicar em grupos, ele vai me exibir todos os grupos. Só que a gente não tem nenhum grupo cadastrado, né? Aqui, se a gente não tivesse mudado personalizado o model user, estaria aparecendo aqui, ó. Como a gente modificou ele, ele não aparece. Então, esse módulo aqui, ó, é o módulo, se a gente for ver aqui na URL, ele segue sempre esse processo aqui, ó. Model não, o app, né? O app auth e o model group. Então, ele tá pegando daqui. Tá? Então, model group. Se eu não tivesse personalizado, se a gente não tivesse personalizado lá, criando campos novos, né? Criado um model novo, um custom user, ele estaria aparecendo aqui. Automaticamente ele aparecia aqui. Se a gente não modifica o modelo, ele ia aparecer aqui. Então aqui, ó, você consegue listar, né? Que seria visualizar ou abrir o model e criar registros novos. Criar, editar e excluir. Então, é as 4 operações. Então, ó, vou criar aqui o grupo, ó. Vou criar aqui um grupo editor de exemplo, tá? Talvez a gente use isso aqui no futuro. E, além de tudo, além de ter toda essa estrutura, além de ter toda essa parte aqui da área administrativa aqui, né, que já vem pronta, ele tem também aqui a parte de permissionamento de grupos, para você fazer permissões por grupos, por model. Então, ele já gera aqui, para cada model que você tem, ele vai gerar já automaticamente aqui ele vai estar gerando aqui para você uma permissão, né, um permissionamento aqui do CRUD para cada model. Olha aqui, ó, cada model que ele tem internamente, ele tem lá as operações de justamente criar, editar, excluir e visualizar. Então, tá vendo, ó? Por exemplo, de accounts, ó, pode adicionar usuário, pode alterar usuário, pode excluir usuário, pode ver usuário. No model que a gente criou lá, ó, no model question, que é o model lá do nosso app Pools, né, ele tem também aqui as opções, ó, tá vendo? Então, quando eu crio um grupo, eu já posso dar permissionamento para esse grupo. É o que eu vou fazer aqui, ó. Vou dar o add e o change pro editor. Então, o editor não vai ter permissão para excluir e nem visualizar, tá? Apesar que acho que é melhor ter que visualizar também, né? Eu acho que eu vou deixar esses dois aqui mesmo. Ó, vou dar essa permissão aqui, esses permissions para ele e vou salvar. Beleza, feito isso aqui, ó, usuário, grupo criado com sucesso, pronto. Isso aqui é a parte que a gente tem aqui de como que funciona a área administrativa. Então, basicamente é isso, tá? Ela vai permitir você gerenciar aqui seus modos e tal. Mas aí a grande questão agora, como que eu faço? A gente já aprendeu a acessar, aprendeu como é que cria aqui, como é que acessa, né? Como é que usa aqui o básico. E a grande questão, como que eu faço para mim poder adicionar models novos, né? Por exemplo, a gente tem lá o nosso model, deixa eu voltar aqui, temos o nosso model lá de pools, né, da nossa enquete, a gente tem aqui, se a gente abrir aqui o arquivo de modelos, deixa eu ver se é esse. Não, esse aqui é do custom user. Beleza, não tem problema, vem cá, aí você vem aqui, ó, em pools, ó, tá vendo, ó, no app pools que a gente está trabalhando, e vem aqui em models, vou abrir ele aqui, beleza, a gente tem aqui o question, tá vendo? Então, como é que eu faço para adicionar esse model lá na minha área administrativa para eu poder criar novas questions, né? Criar novas perguntas para minha enquete? Como que eu faço isso? Funciona assim, ó. Eu tenho que pegar e editar, acrescentar aqui, ó, dentro do meu app, dentro da pastinha do meu app, né? Do meu módulo aqui, né?
eu tenho que editar este arquivinho chamado admin.py, tá? Eu tenho que editar ele aqui e registrar o meu model para ele aparecer lá. Então, só os models que estão registrados aparecem lá. Os models nativo padrão ali, né, nativo do Django Framework, ele vai aparecer. Outros módulos eu tenho que implementar ele aqui, né, no Python aqui, de acordo com a característica com os recursos, né, do próprio Django Framework. A gente vai fazer essa edição e ver como que registra. Isso aqui pode ser muito avançado, tá? Mas eu vou fazer o basicão aqui, tá? Eu vou até olhar aqui para minha colinha aqui, para mim não errar, tá? Então, ó, para mim registrar um novo model, a primeira coisa que eu tenho que ter, ó, eu tenho que importar o meu model que eu quero registrar aqui, ó. Então, from pools.models import question. Tá? E aí eu tenho que registrar isso aqui usando um decorador aqui, um decorator, né? Que vem aqui dentro desse admin, que ele já traz aqui importado pra gente. E eu tenho que criar eu tenho que criar uma classe para mim poder registrar esse model como admin. Então eu faço assim, ó, class question é o nome que eu vou dar, né? Geralmente vai ser assim, ó, question admin. É a classe para mim adicionar o model lá na área administrativa. E ele vai herdar aqui, ó. Vai herdar, na verdade, o admin. Vai herdar para ele poder ter a capacidade de entrar lá. Ele vai herdar o admin, model admin. Aqui dentro do model admin, tá? Ele vai herdar aqui. E aqui dentro eu tenho que fazer algumas configurações. Que o mínimo de configurações que eu tenho aqui é o list display, que é justamente uma lista de que campos que eu quero que mostre lá quando eu for listar meu model. Então eu vou colocar aqui o ID, que é um campo interno, que é a chave primária ali, né? Mas eu vou colocar ele aqui para exibir, qual que é o ID. O question text e o pub date. Eu vou colocar todas as datas, todos os campos, né? Que a gente tem lá. Mas não é obrigatório eu colocar todos os campos. Às vezes eu vou ter modelos com 20, 30 campos, né, e atributos ali, eu não quero mostrar todos, mas aqui eu vou mostrar todos. Então isso aqui é na hora que ele fizer a listagem, tá? É aqui nessa parte aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Quando ele lista aqui, ó, essa listagem aqui, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, ó, quando ele fizer essa listagem aqui, ele vai mostrar essa tabelinha, e nessa tabelinha aqui é os campos que eu quero que mostre. Tá? É ali que eu coloco, né, dentro do arquivo admin ali. E o outro aqui que é interessante eu colocar também é o list filter. List filter. Esse list filter, ele serve para mim definir quais campos que eu quero usar para mim fazer pesquisa. Se eu for fazer algum tipo de pesquisa, por que campo que eu quero pesquisar? Então eu vou colocar aqui pelo pub date. Essa pesquisa aqui, ó, ela vai aparecer. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tem que ter uma vírgulazinha aqui, porque é uma tupla, tá? Então, uma tupla com um único. No Python, uma tupla com um único item tem que ter uma vírgulazinha aqui no final, tá? Então, salvei. Então, o que é esse list filter? Esse list filter, ele vai aparecer aqui. Ele já vai aparecer lá, tá? Aqui já registrei, já vai aparecer. Ele vai aparecer lá agrupado para o nosso app pools e já vai aparecer lá, tá? Se tiver tudo certinho aqui, vamos voltar para lá, ó. Eu já vou atualizar, vou vir aqui para o início da minha área administrativa. E aqui ele não apareceu ainda. Deixa eu ver por que ele não apareceu. Deixa eu ver o que faltou. Ah, tá. Lembrei aqui. Tô olhando aqui minha anotação. É justamente a parte do registro aqui, ó. E não basta eu declarar ele aqui. Eu tenho que registrar ele aqui com o decorator. Tem coisa que é admin.register. E tem que falar que eu estou registrando aqui meu model question. Então, essa configuração que eu fiz aqui dessa classe, ó, eu estou decorando aqui a minha classe. Essa configuração que eu fiz aqui, ela diz respeito ao meu... Ela diz respeito aqui ao meu model question, tá? Então ele vai gerenciar lá. Vou salvar e agora sim vou voltar lá e agora sim ele já vai carregar aqui e vai aparecer, ó. Aí ele aparece assim agrupado por web apps ali, né? Pelo app do Django, ó. Então pools, dentro de pools eu tenho aqui o model question. E vou ter todos os models ali relacionados àquela área, todos os modos relacionados àquele web app, tá?
Então aqui, quando eu clicar aqui, eu vou conseguir criar novas questões. Ó. Consigo adicionar questão, ele já vai aparecer para mim lá automaticamente os campos, ó, tá vendo? Ele já lê todo o meu módulo, já sabe, ele já monta isso aqui, já monta o formulário, já monta tudo automaticamente. Pelo tipo de campo aqui, ele já formata, né? Já tem os widgets que para você formatar a exibição do campo, tá? Ele faz isso. Isso serve não só para administrativo, isso serve para os nossos formulários também lá que a gente vai fazer depois. Então aqui ele faz isso, ó, lista. Aqui é o filtro, ó, aquele campinho lá de filter, list filter, é aqui. Como a gente personalizou aqui para ser o pub date, ele já aparece aqui, ó. Como é campo data, ele já cria uns filtros prévios aqui, ó. De acordo com o tipo de campo, tá vendo? Então, ó, ele já coloca aqui filtro, como ele já sabe que é data, ele já cria esses filtrozinhos aqui, ó, relacionados à data, né? Então, assim, isso aqui é muito poderoso, tá? Isso aqui alavanca muito, porque você muitas vezes, seu app web não precisa, principalmente quando você está trabalhando com MVP, tá? Eu gosto de fazer bastante MVPs, né? Aqueles sistemas lá de o mínimo produto viável, né? O mínimo software viável lá. Você não precisa, às vezes tem o seu back-office ali, né? O seu back-end ali, você tem muita coisa ali, muitas tabelas ali que elas não são essenciais para o usuário final, mas você tem a capacidade de gerenciar elas por aqui, tá? Sem ter que expor elas. E você vai expondo elas para o usuário final à medida que você precisar. A ideia é que essa área administrativa não seja para o usuário final. Dependendo do caso, da situação, pode até ser usado. Mas aqui é mais para o usuário avançado, o admin, o staff que vai entrar ali, vai fazer alguma gestão de dados, alguma coisa. Então, beleza. Aqui já vimos como que é que faz, né? Bem legal. Só que aí aparece aqui uma outra questão aqui, ó. E se eu quiser, e como é que eu faço para mudar esses nomes aqui, ó? Que eu não gostei, eu quero que meu nome personalizado, aqui não quero questions, quero um nome personalizado. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui, ó, e é muito fácil. Eu só renomeio o meu app e dou um nome adequado também para o meu model, tá? Como é que a gente faz isso aqui, ó? Vem cá para você ver aqui, ó. Então vamos lá. Para mim renomear lá o app, eu tenho que vir aqui, ó, dentro da pastinha do meu app, vem aqui no arquivo apps.py e aqui, ó, dentro do meu pools config, que é a classe que configura o meu aplicativo Django, que está habilitado aqui funcionando, eu crio o atributo verbose name, tá? Crio verbose name. E aqui eu dou o nome que eu quiser, por exemplo, enquetes. Ó, feito isso, ele já detecta. E aí esse verbose name é o que vai aparecer lá. Tá? Vou atualizar aqui. Ó, tá vendo aqui? Enquetes. Então você personaliza do jeito que você quiser. Não afeta nada o restante do sistema. É só o rótulozinho ali que aparece. E no Models é bem parecido, tá? Você tem que criar esse verbose name, mas é lá no seu model, tá? Então você vem aqui, ó, no seu arquivo de models. E aqui dentro da classe que define o seu modelo de dados, você tem que criar uma subclasse que chama classe meta, tá? Que ela serve para você definir informações ali da classe ali, né? Tecnicamente eu não sei explicar, mas essa classe ela serve para você personalizar algumas coisas ali relacionadas a metadados, tá? A grosso modo seria isso. Então, dentro desses metadados eu tenho o verbose name também, tem o verbose name, que aqui eu dou o nome que eu quiser. Por exemplo, eu posso chamar de pergunta. Isso aqui seria a pergunta da enquete, né? Pergunta. E aqui também, complementando, eu tenho também uma situação que eu quero saber, eu quero definir um nome também para quando eu quiser exibir no plural. Então ele já trata as duas versões, tá? Se eu quiser tratar, eu tenho o verbose name e tenho o verbose name plural. E aí eu posso colocar aqui, ó, perguntas. Tá? E aí ele vai mostrar, dependendo do contexto ali, da parte que ele monta automaticamente, ele vai mostrar de acordo com o contexto, tá? Vamos lá ver como é que ficou, só para você ver. Beleza. Ok. Olha lá, tá vendo aqui? Perguntas, ó. Então aqui já vai aparecer tudo aqui, ó. Pergunta, tá vendo aqui? Singular, aqui plural, tá? O padrão dele é usar plural aqui, que é como se fosse o models aqui, né? O model é o conjunto de
conjunto de registros, né? Conjunto de perguntas. Então, é perguntas. Então, por isso que ele usa um padrão dele aqui, usar isso aqui no plural, tá? Que mais? Beleza. E feito isso, pessoal, agora o que falta? Falta a gente incluir aqui o nosso model custom user, tá? Para ele aparecer aqui para a gente poder editar o usuário por aqui, tá? Fazer uma edição ali de outros campos, tipo, para eu poder determinar se ele é administrador ou não, permissionamento e tal. Porque aquela parte que a gente fez ali aqui, né, na aula anterior de registro e tal, que a gente fez aqui, ó, a parte de registro, aqui não vai aparecer porque eu tô logado, mas aquela parte que a gente fez de registro ali, de criar o usuário, dele editar o próprio perfil dele, né, que a gente fez também. Não, essa parte acho que a gente não fez ainda, né, de editar o próprio perfil. Mas de fazer o update, né, a gente não fez isso ainda, mas é uma aula aqui que já tá no prego aqui para ser feita. A parte de editar o perfil, ó, a gente vai fazer uma parte dele editar o perfil dele aqui. Então ele vai poder editar só as coisas deles, né? Coisas que não são relacionadas ao próprio usuário, ele não vai poder, não vai deixar, tá? Então vamos voltar aqui e vamos fazer agora com o nosso model user. O model user aqui vai ser um pouquinho mais complicado, tá? Porque o que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui seguindo o mesmo princípio que a gente acabou de aprender. Eu posso vir aqui e incluir aqui no meu dentro do meu admin, do meu accounts, né, que gerencia, faz a gestão do meu usuário. Poderia vir aqui dentro de accounts, admin, né, que foi onde a gente criou o nosso model, e fazer aquele mesmo processo. Importar aqui o model, ó, vamos lá, ó, from accounts models, eu pego aqui e importe o custom user. E faria aqui do mesmo jeito. Eu criaria classe, por exemplo, né? Classe. Aqui eu posso chamar o nome que eu quiser, tá? Mas geralmente é padrão o nome do model admin, tá? Como a gente está derivando do model user, eu vou usar o user admin. Aqui ele vai herdar o admin.model admin, tá? Vai herdar para ele poder ter essa capacidade de gestão lá. Aqui eu tenho que decorar ele, né? Com o admin register. E falar qual que é o model que eu estou registrando, né? O model aqui no caso vai ser o custom user, aqui sim é o nome do nosso model mesmo. E aqui eu poderia fazer o mesmo princípio, ó, list, display, colocaria os campos que eu quero exibir, né? Por exemplo, username, vai aparecer lá na listinha, username, alguns campos aqui do nativo, né? Do model user, que está lá na aula que eu mostrei lá. Tem na documentação, tá? Se você for user model do Django Framework, você vai achar. Então tem esse aqui para saber se ele está ativo. Tem um outro campo lá para saber se ele é super user para saber se ele é staff. Fora outros, né? Tem vários campos, na verdade. Eu vou deixar assim, ó. Só para a gente testar, staff. E aqui poderia colocar um filtro, né? Então aqui no list filter, poderia fazer assim, list filter, poderia colocar aqui, filtrar por username. Aquele list filter ali não é muito bom esse tipo de campo, né? Seria melhor para o search esse aqui, né? Para pesquisar. Mas eu vou deixar assim mesmo, ó. List filter CPF. Porque ali o list filter, ele aparece já uma série de opções que você clica e ele, ali na área administrativa, uma série de opções que é para você poder clicar e ele mostrar. Né? Então aqui não teria muito sentido o CPF, talvez, né? Vamos ver aqui. Ó, vou lá. Vai ver que aqui já registrou, aí ele aparece lá, accounts, usuários, aqui ele já traduz, porque como ele derivou aquele nosso custom user, a gente herdou lá do Django, ele é traduzido, tá? Como você pode ver aqui, eu não comentei, mas a área administrativa toda é traduzida. Isso também foi numa das aulas anteriores que a gente fez essa configuração, para ele poder fazer a tradução automaticamente, né? O que for traduzido, já aparece traduzido. Então aqui nos usuários, ó, a listinha lá, ó, o usuário que a gente criou, ativo,
se ele é superusuário, se ele é membro de equipe, tá vendo? O usuário que a gente tinha registrado antes, lá na aula anterior, ele não é superusuário nem usuário de equipe. E aqui eu posso editar o usuário, ó. Aqui o CPF, tá vendo, ó? Tem um que não tem CPF, ó. Posso filtrar, ó. Não tem CPF. Todos, tá vendo? O filtrinho. Baseado, tá vendo, ó? Pelo username, tá vendo? Baseado aqui. Ele vai mostrar uma listona aqui. Então, esse filtro aqui não é muito adequado, né? O ideal é ter esse filtro aqui que seja tipo um agrupamento, né? E dessa forma aqui não fica ideal. Talvez eu filtrar se é super usuário, se é admin, se está ativo, né? Seria mais fácil. Porque quando eu tiver aqui milhares de usuários, né? Fica mais fácil. Então esse filtro aqui foi só para mostrar, né? Que eram os campos novos que a gente adicionou na aula passada, mas tudo bem. Vamos deixar assim. Mas aí quando eu clico aqui no nome, ó, eu clico aqui para editar. E ele vai carregar para mim o formulário aqui, ó, de usuário, de editar o usuário. Só que aqui, ó, ele traz já o permissionamento, ele monta aqui tudo, ó, traz os campos novos ali. É aqui que ele permite apagar, né? Eu não mostrei lá, né? Das 4 operações não mostrei, mas quando você entra no modo de edição, você pode apagar. Mas aqui ele deu um problema, como o nosso módulo é custom, ele deu esse probleminha aqui, ó, da senha, tá vendo? A senha tá criptografada certinha, como a gente havia feito, mas ela abre aqui como um campo comum, tá? Então, isso aqui é um problema. Isso aqui é um problema que a gente vai ter que resolver. E como que a gente vai resolver isso? Como que é a melhor maneira que eu acredito que seja para resolver isso? É a gente manter a configuração desse admin, né, da área administrativa para o usuário, a configuração original. Tá, e essa configuração original aqui, onde que ela fica? Ela fica aqui, ó. Ela fica lá dentro do Django. Deixa eu ver lá no GitHub do Django. Vou abrir aqui, ó, e vou mostrar para vocês onde que fica. Então aqui, ó, a gente tem o Django, né, o pacote do Django, e ali, quando a gente importa, a gente faz lá from Django, contrib, forms. Então, aquilo é o caminho, né? No Python é muito fácil de você achar ali por isso, né? O caminho é bem fácil de você achar, é bem natural. Então, se você tem acesso ao pacote do módulo ali, você consegue acessar. Então, aqui, ó, Django, olha para você ver, o Django contrib Alf, tá? A gente tá falando do módulo Alf, foi de onde a gente herdou lá o model, se você lembrar. E aqui dentro do módulo Alf, ó, dentro do módulo Alf, eu tenho aqui o admin dele, tá? Eu tenho o admin dele. Então, minha ideia é usar esse mesmo admin aqui lá, tá? Fazendo as adaptações necessárias, porque aqui, esse admin, esse código aqui, é até interessante para você poder ler, estudar, né? Ver como é que funciona. Ele faz uma série de funções, tá? Dentre elas, é fazer a gestão da senha. Então, a gestão da senha aqui, ela salvar, criptografar certinho, fazer uma série de validações, é importante a gente ter a estrutura original, tá? E como ela é bem complexa, que vocês estão vendo aqui, né? Para quem está saindo do zero, eu vou copiar ela aqui, tá? Vou fazer a cópia dela e vou usá-la, tá? Vou usar ela aqui pra gente. Então, como é que eu vou fazer, ó? Vou clicar aqui em Raw. Eu vou deixar também aqui na descrição o link para esse arquivo aqui, tudo certinho, tá? Desse arquivo já adaptado. Ó, então, vou selecionar tudo, já adaptado com as adaptações que eu vou fazer aqui agora. Então, eu vou pegar aqui. Então, eu vou substituir aquele meu admin inteiro aqui, ó, o admin do Accounts, para incluir ali na área administrativa. Vou substituir ele inteiro. E vou fazer o que aqui, ó? Vou tirar o que eu não uso. Tirar um pouquinho o zoom aqui. Vou tirar aqui o que eu não vou usar, que no caso aqui o que eu não vou usar é o do grupo, ó. Os grupos eu não vou usar, tá? Vou continuar mantendo lá o original. Vou apagar aqui, ó, esse model user também que eu não vou usar, né? A gente tem que incluir o nosso. Então o nosso aqui, ó, vou incluir aqui abaixo, tá? Vou incluir aqui abaixo. Então vou fazer assim, ó, from accounts.models import custom user. E aqui eu vou registrar justamente meu custom user, tá? Então aí ele vai manter todas as características aqui na área administrativa para mim poder fazer a gestão do usuário ali normalmente. Aí se eu quiser personalizar aqui, ó, você vai ver que aqui é bem mais complexo, bem mais completo, né? Até onde você pode chegar
essa configuração da área administrativa, são vários atributos, seções, ele divide aqui em seções, personal info e tal. Então aqui, justamente nessa parte aqui, ó, tá vendo? Ele tem o próprio template dele HTML, que ele vai buscar lá também, dentro dos templates lá do módulo contrib, tá? Ele já busca lá o add form, tá vendo? Que ele herda e tal. Então aqui que eu vou adicionar aqui, ó, no personal info, eu vou adicionar aqui além do e-mail, eu vou colocar a data de nascimento e o CPF, tá? Que a gente tinha lá no nosso módulo personalizado. Data, nascimento e também o CPF. E aqui, se eu quiser personalizar também o filtro, eu poderia colocar aqui, ó. Poderia colocar aqui no Search Filter. Deixa eu ver aqui. No List também, se eu quisesse colocar aqui, eu poderia personalizar aqui, ó. Tá vendo? O list Display lá na lista. Quero personalizar aqui? Quero. Quero colocar aqui se ele está ativo, por exemplo. Só algumas modificações aqui para você saber. O Search Filter também, que é bem legal, ó. Aqui talvez vai ser melhor usar no Search Fields, né? O que é Search Fields? Ali na área administrativa tem um formuláriozinho de pesquisa. Então, quando você pesquisa digita qualquer termo de pesquisa, aqui é os campos que ele vai buscar. Ele vai buscar dentro daqueles campos as informações. Então, por exemplo, eu posso buscar por CPF, posso buscar por outras coisas. Eu vou deixar só isso aqui de personalização para a gente não modificar muito, né? Então, o principal mesmo é esse aqui, ó, né? De a gente registrar usando a mesma estrutura, a mesma base de código ali padrão nativa do Django, do Django Framework, usar aqui o nosso custom user. E aqui nos campos eu dei uma personalizada aqui em alguns campos, coloquei o personal, que é o personal info, vai ser um grupo ali que vai aparecer e tal. Vou salvar e vou voltar lá na área administrativa. Vamos lá. Aqui, vou voltar aqui no início, desde o início. Aqui vou vir aqui em users. Ó, você vai ver aqui que já mudou, ó, tá? Porque ele tá pegando aqui certinho, ó. Ativo o campo que eu incluí lá. Aqui os filtros, ó, tá vendo? E aqui a pesquisa, aquele search fields, é justamente para quando eu pesquisar. Se eu quiser pesquisar um CPF, ó, eu lembro que eu tinha cadastrado no CPF lá, vou pesquisar aqui, ó. Ele achou, ó. Porque esse carinha aqui, né, que a gente fez na outra aula, teve o CPF aqui, então ele pesquisou naquele campo, tá? Aqui agora, quando eu abro para editar, ó, o pulo do gato é esse aqui, ó. Então o pulo do gato é o seguinte, agora que ele já está personalizado, de acordo com o padrão do que seria, do que é o do Django aqui, Django Framework, área administrativa, esse model users. A diferença é que aqui agora ele ficou no nosso app accounts, em vez de ficar aqui dentro de Alf, tá? E aqui eu tenho todo o permissionamento, tem a parte aqui de mudar ele editar, né? Aqui, ó, os campos, data de nascimento, CPF, aqui eu posso editar. A senha é por aqui, ó. A senha ele mostra aqui a senha. E ele tem um formulário à parte, ó. Eu posso vir aqui e editar a senha. Por aqui também tem um atalhozinho para esse formulário, ó. Tá vendo? Só que esse formulário aqui, ó, ele serve para qualquer usuário staff mudar a senha, por exemplo, ó, senha nova, tal. Só que aqui, como eu sou super usuário, eu posso vir aqui e mudar a senha de qualquer usuário. Então isso aqui é muito útil para você fazer a gestão ali, perdeu a senha, né, dar suporte para o usuário e tudo mais. Então, aqui, pessoal, a gente viu essa parte da área administrativa. Quero lembrar vocês, se vocês estão gostando do curso, se vocês puderem ver aí nos comentários aqui, né, no primeiro link da descrição e na descrição, tem uma parte ali que eu informo como você pode apoiar esse trabalho, né, onde eu forneço material, todo o material de estudo, né, todo o material de acompanhamento. Aqui tem um exemplo, ó, que eu estava olhando aqui do ladinho, ó, que eu faço, né, os estudos, né, e eu coloco aqui para vocês, ó. Tá? Então, quem puder dar o apoio, né, as aulas continuam totalmente gratuitas, né, vai ser tudo aí no YouTube, mas se você puder apoiar, né, trabalho, se você reconhecer aí, então aqui tem a parte, ó, de mudar a senha e tal, tem os PDFs aqui para você fazer o acompanhamento, para você estudar, tem o grupo privado no Telegram, onde a gente vai trocar ideia ali, né, resolver problemas e tal.
E tem também as mentorias de perguntas e respostas que eu vou fazer, tá? Para quem puder apoiar o canal. E é um apoio, assim, muito simples, tá? Muito simplório. Eu só tô querendo receber um bom incentivo para mim poder continuar fazendo essas aulas. Eu tenho muita coisa para fazer, tá? Muita coisa. Então, pessoal, eu agradeço vocês. Não deixe de inscrever, curtir aí, tá? Então, bora lá? Vamos codar?